Igreja multiplicadora. Hoje nós vamos estudar a penúltima marca da igreja multiplicadora. O que é a igreja multiplicadora? É a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Nós já falamos de oração, nós já falamos de evangelização discipuladora, nós já falamos de plantação de igrejas e hoje nós falaremos de formação de líderes. E no domingo que vem, Deus permitindo, pela manhã, nós concluiremos falando sobre compaixão e graça, tá? Compaixão e graça. Nós temos dito que esses princípios, eles são, cada um deles, uma espécie de engrenagem desse motor que é a vida do crente e a igreja se multiplicando. Não se trata necessariamente de departamentos, todos os departamentos, cada crente, cada membro da igreja se envolve através de oração, de evangelização discipuladora, participando da formação de líderes, da plantação de igrejas, exercendo compaixão e graça. O fato é que nós precisamos encarnar esses princípios antes de serem princípios para a igreja, eles têm que ser princípios para cada um de nós. Eu tenho que ser um crente que leva a sério a oração, a evangelização discipuladora, a formação de líderes, a plantação de igrejas e o exercício da compaixão e graça. Formação de líderes. O que é liderança? É isso que a gente precisa começar definindo. Tanta coisa tem sido dita, tem sido escrita sobre liderança. E entendo que a melhor para nós, no contexto de igreja, é a que os irmãos Henry e Richard Blackaby definiram no livro deles, Liderança Espiritual. Eles dizem que liderança espiritual é levar as pessoas de onde elas estão para onde Deus quer que elas estejam, de acordo com os planos de Deus. Então, esse é o objetivo. E aí, quando a gente olha para essa definição de liderança, a gente acaba descobrindo que a maioria de nós, ou se não todos nós, exercemos um papel de liderança, seja em casa, seja na igreja, seja no nosso trabalho. E você observa que esse processo ele envolve 3 etapas. Você tem que levar pessoas. Você tem que tirar elas de onde elas estão. E tem que levá-las para onde Deus quer. Tudo isso de acordo com os planos de Deus. Olhando para essa definição, sinceramente, nós não somos pessoas chamadas a fazer isso o tempo todo. Todos nós exercemos ou devemos exercer esse tipo de liderança, que é pegar as pessoas de onde elas estão, levá-las para onde Deus quer que elas estejam, fazendo o que Deus quer que elas façam, seguindo sempre o plano de Deus. E aí, observe o seguinte, levar as pessoas a se moverem, o nosso alvo como líderes é pessoas. O negócio da nossa igreja, o negócio do crente é gente, pessoas, gente é o nosso negócio. Nosso negócio não são nossas estruturas, nosso prédio, não são as coisas que nós temos, a organização que a gente tem, tudo isso visa uma coisa só, levar pessoas a se moverem na direção de Deus. Esse é o nosso negócio enquanto igreja, é para isso que nós existimos. Então, o primeiro fator da liderança espiritual mostra para nós que o alvo, o nosso negócio é gente, é levar pessoas. A outra coisa, sobre o objetivo. O que eu faço com essas pessoas? O nosso objetivo é a vontade de Deus, é pegar as pessoas de onde elas estão, para onde Deus quer que elas estejam. O nosso propósito é a glória de Deus. O nosso negócio é gente, o nosso propósito é a glória de Deus. Então, o alvo são pessoas, o objetivo é fazer a vontade de Deus
E qual é o nosso modus operandi? De que forma a gente faz tudo isso? De acordo com os planos de Deus. Eu não posso exercer minha liderança de qualquer jeito. Minha liderança e a liderança da igreja, ela segue os padrões dos planos de Deus. Deve ser assim. Então, veja bem, levar as pessoas a se moverem de onde elas estão, para onde Deus quer que elas estejam, de acordo com os planos de Deus. Falta gente assim, meu povo. Preparando o estudo para hoje sobre plantação de igrejas, eu me deparei com um material de um homem chamado George Barna. George Barna, ele escreveu bastante sobre os resultados das pesquisas. Ele é um cristão norte-americano e ele trabalha exatamente com pesquisas e planejamentos para grandes corporações, empresas, inclusive igrejas. Ele, por exemplo, tem como cliente o Walt Disney e outras grandes empresas americanas, o cartão Visa, etc. E sobre liderança na igreja cristã, ouça o que ele disse como resultado da pesquisa dele. Depois de passar 15 anos pesquisando o mundo ao meu redor, cheguei a várias conclusões sobre a igreja cristã nos Estados Unidos. A conclusão central é que a igreja americana está morrendo devido à falta de uma liderança forte. Igrejas sem liderança forte morrem, gente. Morrem. Não é à toa que Paulo, quando a gente lê o livro de Atos, a gente descobre, por exemplo, que ele deixa Tito na região de Creta, para que Tito estabelecesse presbíteros, líderes naquelas igrejas. Não é à toa que Paulo, com Barnabé e depois nas outras viagens missionárias, onde ele chegava, ele se preocupava em fortalecer os crentes e estabelecer os líderes. Não é à toa que Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, que era a cidade principal da região da Ásia Menor, e lá em Éfeso, Paulo se preocupou em escrever uma carta inteira para Timóteo, dizendo como Timóteo deveria estabelecer líderes naquela igreja, que era uma igreja chave, central na Ásia Menor, e aí nasce a primeira carta de Tito, ou de Timóteo. Porque liderança é fundamental. Sem líderes, sem essa liderança capacitada, preparada, as gerações elas conseguem se perpetuar na medida em que líderes são levantados. Na medida em que líderes vão morrendo, ou vão se cansando, ou vão se aposentando, digamos assim, ou vão perdendo o seu grau de influência, se outros não vierem substituindo ou sendo preparados concomitantemente, paralelamente, a igreja morre. Isso é fato. Outra coisa que George Barna vai falar, ele diz assim: descobri que o maior resultado evangelístico vem do relacionamento entre crentes e não crentes. Evangelismo, portanto, diz George Barna, é uma questão de estratégia, um problema de liderança. Eu fiquei impressionado porque quando ele fala que o maior resultado evangelístico vem do relacionamento entre crentes e não crentes, ele está falando aqui daquilo que a gente vem definindo como relacionamentos discipuladores. Impressionante isso. Porque veja qual é a nossa definição de liderança. Liderança é levar as pessoas a se moverem de onde elas estão, para onde Deus quer que elas estejam, de acordo com o plano de Deus. Essa é a definição. E nesse sentido, portanto, é que a gente entende que o evangelismo ele será efetivo quando nós nos enxergarmos estratégicos nos lugares onde Deus nos colocou. Você já parou para pensar nisso? Você é estratégico aonde Deus te pôs. Na sua empresa, com os clientes com quem você tem contato, as pessoas a quem você presta serviço,
os amigos com quem você se relaciona, os lugares por onde você anda. Você é estratégico, você é um embaixador, uma embaixadora do Senhor Jesus. E as igrejas, elas vão perdendo resultados no sentido de conversões, na medida em que a gente deixa de enxergar os nossos relacionamentos como oportunidades para evangelizarmos e discipularmos. E nós não podemos ver isso acontecer. Quando a gente perde a intencionalidade, coisa que nós como batistas, na nossa história, sempre fomos muito bons. Eu estou relendo a história do casal Bagby, o casal batista que chegou ao Brasil em 1881, e através do trabalho deles nós estamos aqui hoje. Os primeiros missionários, digamos, da Convenção Batista dos Estados Unidos para o Brasil. Eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil a navio, saíram do Texas. A viagem levava naquele tempo cerca de 6 semanas dentro do navio, e eles vieram. Eu achei interessante, lendo a biografia deles, e através do diário que a mulher do William Bagby mantinha, ela mantinha um diário, a Anne Bagby, e ela escreve no diário que na viagem para o Brasil, ela veio lendo O Peregrino, de John Bunyan, e o marido veio lendo um livro de Victor Hugo, um grande escritor inglês, né? Francês, não recordo agora, enfim. Eles vieram lendo. Quando eles chegaram ao Brasil, e eles moraram por 1 ano e meio na cidade de Campinas, São Paulo. Lá eles aprenderam o português, e de lá eles acharam ser estratégico começar o primeiro trabalho batista em Salvador, na Bahia. Veja que nossos pais, digamos, já pensavam de forma estratégica. E por que Salvador, na Bahia? Por causa do porto de Salvador, que ligava a todos os outros grandes portos da nossa imensa costa litorânea no Brasil. E também por causa dos rios que faziam com que as embarcações pudessem chegar nos lugares mais distantes. Salvador, à época, foi tido como estratégico. De Salvador, quando chega o outro casal missionário, o casal Taylor, os Taylors ficam em Salvador e os Bagbys descem para o Rio de Janeiro. E o que eles vão dizer nos diários que eles mantinham, tanto Taylor como Bagby, eles vão dizer o seguinte, que eles descobriram, já nos primeiros momentos atuando na obra missionária no Brasil, eles descobriram que a maneira mais eficaz de se ganhar alguém para Jesus é você ir onde elas estão. E aí eles iam, visitavam essas pessoas, criavam o que hoje nós estamos chamando de relacionamentos discipuladores. O primeiro grande convertido desse povo, desses missionários, é um ex-padre que começa a produzir literatura para eles, ensinar o português para eles. E o homem escrevia muito bem, Teixeira era o sobrenome dele. E eles então iam de casa em casa, porque eles levavam a sério o que está sendo dito aqui. O maior resultado evangelístico vem do relacionamento entre crentes e não crentes. Eles eram intencionais, e na medida em que eles colocavam em prática a intencionalidade na evangelização, eles ganhavam as pessoas, aí elas vinham para os cultos, eles investiam na vida delas, eles discipulavam elas, e assim por diante. Então nós não podemos perder isso de vista. George Barna, ainda falando sobre liderança na igreja, ele traz outro dado muito importante. Ele diz assim: o êxodo ou a saída corrente nas igrejas, por que os crentes às vezes não param nas igrejas? Essa é a preocupação dele. Ele vai dizer, o êxodo corrente é atribuível parcialmente a saída de leigos que possuem habilidades, dons, experiência de liderança. Essas pessoas de quem a igreja precisa tanto vão deixando a igreja porque não suportam mais uma liderança sem visão e que não as envolvem.
Então veja que na medida em que uma igreja vai perdendo sua visão e vai caindo na rotina da mesmice, para manter o status quo, essa igreja passa a existir para se manter, e ela perde totalmente o encanto para os novos que vão chegando, porque nós, e especialmente na geração em que a gente vive, as pessoas estão atrás das grandes visões, dos grandes sonhos, das coisas arrojadas para o reino de Deus. Não é à toa, meu povo, que tem crescido entre a juventude no Brasil, por exemplo, turismo cultural, turismo de ação social, sabia disso? Eu convivi com alguns jovens na cidade de Campinas que participavam de uma ONG, onde essas pessoas se reuniam para grandes empreendimentos na área de alfabetização e cuidado de crianças carentes. Na grande maioria, aqueles jovens eram católicos. Atrás de uma grande visão, atrás de um grande desejo de fazer algo por alguém, envolvidas naquela grande visão. Então, igreja amada, na medida em que a gente perde a visão do reino, na medida em que a gente não sonha mais os sonhos de Deus para a cidade, nós vamos sendo cada vez mais desinteressante para os novos, e vamos vivendo cada vez mais para manter nossa estrutura, e quando a gente acorda, se acorda, a gente olha para o lado e descobre o quê? Estamos morrendo. Cadê meus filhos? Não estão mais na igreja. Cadê meus netos? Não estão mais na igreja. Não se iluda, uma das grandes razões para isso é que a igreja, em primeiro lugar, ela vai perdendo a visão de relacionamento com descrentes, e quando finalmente um descrente chega para nós, ele olha ao redor e descobre que nós não temos mais os grandes sonhos de Deus, que nós não temos a habilidade de envolvê-los nesses grandes sonhos, eles dão no pé, eles não ficam. Porque nós, seres humanos, somos movidos pelas visões de Deus, pelos sonhos de Deus. Então, qual é o sonho da segunda igreja para Goiânia? Que sonho nós temos, meu povo? Nós temos que sonhar de novo como igreja. Qual foi o sonho da primeira igreja batista em Goiânia, quando aqueles irmãos deixavam lá o conforto da igreja, lá em Goiânia, na época que era Campinas, uma cidade, não sei se eu estou correto, não era não, já era bairro, né? E eles vinham para cá distante, andavam, qual era o sonho deles quando eles começaram a congregação aqui, que hoje é a igreja? Qual é o nosso sonho quando a gente fala de pequenos grupos? Por que a gente está falando disso? Meu povo, a gente precisa sonhar de novo em ver pessoas salvas, ganhas para Jesus. A igreja envolvida, abençoando esse bairro, abençoando essa cidade. Porque na medida em que os novos vão chegando, se eles não virem em nós a visão pela cidade, o encanto pelo reino de Deus, nós não vamos ser interessantes para eles. E minha oração tem sido essa: Deus, que o Senhor nos acorde para esses sonhos, para essas visões. Então, quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, e escreve a primeira carta de Timóteo inteirinha, Paulo queria que Timóteo preparasse líderes para aquela cidade. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo com Timóteo. Timóteo era um jovem de cerca de 30 anos de idade, era um moço, dentro de uma cidade estratégica nos planos de Deus, nos sonhos e nos planos de Paulo. E é interessante que quando a gente olha para a carta de Timóteo e a gente pergunta assim: Paulo, você deixou Timóteo em Éfeso e você escreveu a primeira carta, dando a ele instruções sobre como deve ser o líder, ou como a igreja deve se preocupar em preparar seus líderes. Então a pergunta que nós te fazemos, Paulo, é a seguinte: que tipo de liderança nós precisamos na igreja? Qual deve ser o perfil de um líder para a igreja de Jesus? Que tipo de líderes nós temos que ser? Que tipo de líderes nós temos que produzir?
E aí vamos tentar rapidamente responder a 3 perguntas, olhando juntos para 1 Timóteo. O que um líder deve ensinar? Como um líder deve viver? E qual é o cerne da boa liderança? É isso que a gente tem que buscar entender. Existem hoje dezenas e dezenas de visões sobre o que é ser líderes, mas a gente já viu, é você e eu pegarmos a pessoa onde ela está, levá-la onde Deus quer que ela esteja, tudo isso segundo a palavra de Deus. Tá, mas então, o que a gente ensina nesse processo? Como que a gente tem que viver? E qual é o cerne da nossa liderança? Então vamos lá, veja comigo, vamos ler alguns textos juntos. Pegue sua Bíblia, abra em 1 Timóteo. E a primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: o que um líder tem que ensinar? Vamos ler juntos aí, abra em 1 Timóteo 1, de 3 a 11. E veja que a primeira coisa que o líder tem que se preocupar em fazer é ensinar a verdade. Ele tem que ensinar a verdade, Paulo vai dizer, ele tem que ensinar o evangelho, Paulo vai dizer, ele tem que ensinar a verdade e o evangelho com perseverança e sem hipocrisia. É esse o tipo de líder que a gente precisa. Eu conversava com um irmão da nossa igreja que trabalhou numa posição de liderança, numa determinada empresa da cidade, e ele saiu, e ele, por sempre ser verdadeiro no que ele fazia, no início e naquele tempo, enquanto lá ele trabalhava, ele foi grandemente criticado. Mas depois que ele saiu, os seus ex-liderados, alguns deles escrevem para ele até hoje, dizendo: quando é que você volta para a empresa? Porque não tem jeito, gente. Fernando Henrique Cardoso, no livro que ele escreveu, Cartas a um Político Aprendiz, ele diz algo que é muito interessante sobre liderança. Não estou dizendo que ele seja aquilo, não estou defendendo ele, nem dizendo que ele está correto. Até porque nos últimos tempos eu tenho me decepcionado muito com as posições dele como líder. Mas ele disse algo interessante que vale principalmente para a igreja também. Ele diz assim: a gangorra da liderança, ela sempre vai pender para um lado ou para o outro. Uma hora o líder vai estar em alta, uma hora ele vai estar em baixa. O líder não pode ser guiado por popularidade. O líder, ele tem que ter credibilidade. Porque enquanto eu e você mantermos a credibilidade, a nossa popularidade pode até andar em baixa por um tempo. Mas as pessoas vão dizer: mas nós podemos crer no que ele está fazendo. Então, quando Paulo fala de um líder que ensina a verdade, o evangelho, faz isso com perseverança, porque as pessoas demoram para mudar. Nós demoramos para mudar, a gente não muda da noite para o dia, é ou não é? Então a gente tem que perseverar no que a gente faz, e a gente tem que fazer isso com sinceridade e verdade, sem hipocrisia. É isso que um líder ensina. Então, olha a verdade, olha o que ele vai dizer, 1 Timóteo 1, a partir do verso 3. Timóteo, quando eu parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, e advertisse certas pessoas, de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Veja que a ênfase de Paulo, já no cabeçalho dessa carta, é dizer: Timóteo, você como líder, tem que se preocupar em ensinar a verdade, doa a quem doer. Nem desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, batendo boca no Facebook, discutindo posições ideológicas, filosóficas, teológicas. Para com isso, Timóteo, não entra nessa. Já pensou se Paulo fosse vivo hoje? Parece que ele estava vendo os nossos tempos. Não desperdice seu tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé.
O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé sincera ou verdadeira. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas, passam o tempo em discussões inúteis, querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabem que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores. E ele vai dizendo, até o fim do verso 11, ele está dizendo, Timóteo, preocupe-se em ensinar a verdade. Não fica batendo boca com os outros. Não entra nessas frequências. Tem muita gente que acha que sabe muito, mas não sabe nada. Preocupe-se você em ser verdadeiro e ensinar a verdade. É isso que a gente tem que fazer, meu povo. Depois Paulo dá um passo além. Ele diz, Timóteo, agora, vamos fazer um corte nessa verdade. O que você tem que destacar no seu ensino da verdade é o Evangelho. Esse é o negócio da igreja. Ensinar o Evangelho. E aí ele vai dizer no verso 12 até o 17, agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto Ele é paciente, desse modo sirvo de exemplo a todos, e ele vai até o fim do verso 17 dizendo, do poder do Evangelho na vida dele. Então Paulo está usando o exemplo dele para Timóteo, para dizer, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, você está liderando. Se tem algo do que você nunca pode esquecer, é do poder do Evangelho para salvar e transformar pessoas. Olha para a minha vida, Timóteo. Olha o que o Evangelho fez comigo. Eu era o pior de todos. Blasfemo, violento, mau, apesar de religioso, apesar de pedigree teológico, eu era um blasfemo, mas o Evangelho, quando penetrou em mim, me transformou. Então, Timóteo, um líder, nunca pode se esquecer do poder do Evangelho. Timóteo, ensine a verdade. Pare de discussões tolas, que só causam divisão. Concentre-se na verdade, e no que se tratar da verdade, priorize o Evangelho. Ele transforma vidas. Me transformou. É isso que Paulo está dizendo. Nossa igreja tem que se lembrar disso. Gente, sabe por quê? Porque nós queremos pessoas convertidas pelo Evangelho. Nós não queremos pessoas convertidas pelos programas da igreja. Pessoas convertidas por programas de igreja se tornam os piores tipos de crente nas igrejas. Porque quando você ganha alguém por um programa, se você mudar o programa, ela vai criticar. Se você mudar o jeito de fazer, ela vai emburrar. Ela vai embora. Mas se você ganha ela pelo Evangelho e mostra que o que importa é a verdade e o Evangelho, você tem um parceiro para o resto da vida. Então, o tipo de gente que nós queremos formar nessa igreja é gente que conhece a verdade, ama o Evangelho e faz tudo isso com perseverança. Agora veja comigo, do verso 18 ao verso 20, Paulo falando de perseverança. Ele vai dizer, Timóteo, quem se preocupa em ensinar a verdade e ensinar o Evangelho, tem que se lembrar de que as pessoas não mudam da noite para o dia. Uma igreja não é transformada da noite para o dia. Vocês acham que eu não sei, que alguns de vocês lá no fundo ficaram meio assim, pensando, poxa,
Quando o pastor Leandro veio, a gente achou que as coisas iam assim mudar da noite para o dia, a igreja ia bombar, ia encher. Você acha que eu não sei que lá no fundo um ou outro carrega isso? Mas deixa eu te contar um segredo. Mudanças transformadoras, elas não acontecem da noite para o dia, a não ser que haja um avivamento espiritual. Mudanças levam uma vida. Levou 40 anos para Deus preparar o povo para entrar em Canaã. Uma viagem que poderia ter demorado meses. Levou 40 anos. E mesmo assim, quando o povo entrou lá, a gente sabe o que aconteceu. Logo vem o livro de Juízes, que vai dizer para nós que cada um fazia o que queria. Então, meu povo, Paulo, quando fala de perseverança, para aqueles que se preocupam em viver a verdade, viver o evangelho, ensinar a verdade, pregar o evangelho, ele está querendo dizer, as pessoas mudam lentamente. Você muda lentamente. Se você for honesto com você mesmo, você vai olhar para a sua vida e vai ver o quanto a obra de Deus da sua vida tem levado anos. Por que a gente quer que os outros mudem da noite para o dia? Então olha só o que ele vai dizer no verso 18, ele diz, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate, apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitarão deliberadamente a consciência e como resultado a fé que tinham naufragou. Aí ele cita o exemplo de Himeneu, de Alexandre, que são dois exemplos de gente que desistiu da fé e provavelmente Himeneu e Alexandre eram dois homens de destaque na igreja, porque Paulo não citaria o nome deles se eles fossem duas pessoas comuns. Seria o equivalente, e me permita usar esse exemplo com todo respeito e carinho, seria o equivalente a eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, orem, porque o Jerônimo e o Joaquim são dois exemplos de quem eu entreguei para Satanás. Já pensou? O choque. Porque se desviaram, porque rejeitaram deliberadamente a consciência, abandonaram a fé, naufragaram. Imagina a dor no coração da igreja quando duas líderes de destaque, líderes que andam com Deus. É isso que está acontecendo no coração de Paulo. O que Paulo está dizendo para nós é que a perseverança é necessária, não apenas porque as pessoas demoram a mudar, mas porque no percurso alguns de destaque vão naufragar. E isso vai nos fazer sofrer. E aí Paulo vai falar de perseverança, ele continua, capítulo 4, versos de 1 a 11, ele diz assim, o Espírito afirma claramente, Timóteo, nos últimos tempos, alguns vão se desviar da verdade, da fé. Alguns vão se desviar do evangelho que a gente tem que ensinar. Persevere. E sabe por que eles vão abandonar da fé, abandonar a verdade, abandonar o evangelho? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta. E aí Paulo dá um exemplo, do verso 3 até o final, até o verso 5, de que tipo de ensino em particular estava sendo proliferado. Paulo está dizendo, Timóteo, você vai ensinar a verdade, você vai ensinar o evangelho, e vai ter gente que vai ficar com comichão no ouvido, para escutar espírito enganador, ensino de demônio, que vem de pessoas que são hipócritas, que pregam uma coisa, vive outra, de pessoas que são mentirosas, mentem em nome de Deus. Timóteo, persevere, não se desanime. E aí no verso 6 do capítulo 4, Paulo diz, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus. Quem é um bom servo de Jesus Cristo, meu povo? Quem ensina a verdade, quem ensina o evangelho com perseverança. É isso que Paulo está dizendo.
E aí até o fim do verso 11, ele vai dizer, verso 11, ele diz assim: ensina estas coisas, insista nelas. Insista na verdade, insista no evangelho, persevere, esqueça Himeneu, esqueça Alexandre que naufragaram, esqueça aqueles que estão com comichão no ouvido para ouvir espíritos enganadores, pregue a verdade para quem quer ouvir. Oh, meu povo, a gente precisa disso, é isso que um líder ensina. E aí, Paulo vai falar de algo mais, ele vai falar, esse líder, ele tem que perseverar sem hipocrisia. Verso 12 do capítulo 4, Paulo diz assim: não deixe que ninguém menospreze a sua juventude, Timóteo. Não deixe que ninguém menospreze a sua juventude. De que forma? Seja exemplo para todos, nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento, ao ensino. Timóteo, seja você um exemplo nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Leia a Bíblia para o povo, exorte o povo, encoraje o povo, ensine o povo. Faça isso tudo sem hipocrisia. Um homem de palavras, um homem de procedimento, de conduta, de amor, de fé, um homem de pureza. É disso que as igrejas e o povo precisa, Timóteo. É isso que ele está destacando. Verso 14 ele diz: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É isso que um líder tem que ensinar. A verdade, o evangelho, fazendo isso com perseverança, sem hipocrisia. Mas aí vem a segunda pergunta: como é que um líder tem que viver? Como é que um líder tem que viver? Como é que um líder tem que viver em relação às autoridades políticas, por exemplo? Como é que um líder tem que viver enquanto homem, enquanto mulher de Deus? Como é que um líder tem que viver no sentido de modelar a vida cristã? É isso que Paulo agora quer destacar. Então, capítulo 2, veja comigo, capítulo 2, de 1 a 6, e veja o que ele vai falar sobre nós e as nossas autoridades políticas e o que nós devemos fazer. Primeiro, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Em favor dos presidentes ou dos reis e de todos que exercem autoridade, para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. O nosso envolvimento com a política diz respeito a orar por eles, para que a vida seja pacífica e o evangelho alcance o seu destino. Esse é o nosso objetivo. E aí Paulo vai agora falar de homens e de mulheres na igreja. E aqui Paulo, infelizmente, é muito mal interpretado por muita gente. Sobre os homens, olha o que ele vai dizer sobre os homens. Como é que os homens têm que ser na igreja? Que tipo de homem que lidera? Como é que eles devem ser? Verso 8, quero, portanto, que em todo lugar, lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Paulo diz assim: homens têm que ser homens de oração, com mãos santas levantadas, mãos limpas, homens de integridade. E mais, homens que não resolvem a coisa no grito, no berro, no braço, no músculo, porque Paulo vai dizer que livres de ira.
É interessante que Paulo, quando coloca a ira, falando dos homens, ele está destacando uma das coisas mais difíceis para nós homens, quando nós lidamos com situações que a gente não consegue controlar ou mudar, a gente dá um tapa. A gente grita, a gente berra, a gente... E Paulo diz, não é assim. Tem que orar. E outra coisa, sem gritaria, sem falatório, sem controvérsias, sem fofoca. Ô homens, que lição para nós. E aí ele fala das mulheres. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Que usem roupas decentes, apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, da vaidade, da tentação que é a exposição do corpo. E aqui eu digo com todo carinho às irmãs, gente, eu sou goiano do pé rachado, eu sou minhoca, eu sou da terra. Mas eu vivi 17 anos fora daqui. E eu te confesso que eu tinha me esquecido de como a mulher goiana se veste de forma sensual. Eu sei que eu posso ser criticado pelo que eu estou dizendo, mas nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. A forma como a gente acaba, as mulheres expondo partes do corpo, até também por causa do calor que é essa terra, eu sei, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Por amor cristão, minhas irmãs. Eu sei que a forma de uma mulher vestir não dá qualquer direito para um homem querer tocá-la, abusar dela. Eu sei disso. Mas o amor cristão faz com que a mulher se vista de uma forma que não venha provocar o pecado no coração dos homens miseravelmente pecadores. Paulo está levando muito a sério a forma das mulheres se vestirem. Não tem problema nenhum a mulher gostar de se vestir, de se produzir, não é pecado necessariamente. Mas Paulo está chamando a atenção para alguma coisa que naquele contexto já causava escândalo e tropeço. E a gente tem que tomar cuidado. Aí ele continua falando sobre o papel de liderança. Ele diz que a mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens. Paulo, quando fala de ensinar, ao meu ver, ele não está proibindo necessariamente que uma mulher pregue, ou que uma mulher ensine escola bíblica dominical. Não acredito que seja isso que ele esteja combatendo, porque o verbo ensinar para o apóstolo Paulo, no contexto das epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, o verbo ensinar para ele significa doutrinar. A responsabilidade do doutrinamento da igreja, assim como no lar, é do homem. Não impede, por isso que Paulo está dizendo, quem tem que doutrinar são os homens. Eles são os responsáveis. Agora, não impede que a mulher ensine, como hoje a gente conhece, que ela pregue, que ela dê um testemunho, não tem problema. Ao meu ver, é assim que Paulo está tratando. Antes, elas devem ouvir em silêncio, e aí Paulo vai dizer por quê. Porque quando a ordem de Deus é invertida, e aí ele fala, primeiro foi enganado. Primeiro, Deus fez Adão, depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus, desde a criação, antes da queda, Deus já tinha estabelecido, por assim dizer, uma hierarquia. E quando o diabo tentou Adão e Eva a inverter essa ordem, em vez de falar com o homem, ir falar com a mulher, que não ouviu o homem, e o homem que estava do lado, omitiu, não disse nada, Paulo está dizendo, deu errado, deu boró, deu zica.
Paulo está chamando a responsabilidade de liderança para os homens, sem de maneira nenhuma denegrir a mulher, ou diminuir a mulher. Pelo contrário, ele vai falar do excelente papel da mulher no verso 15, quando diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade, com discrição. Esse verbo serão salvas significa perseverando, seguindo, ou seguirão. O que Paulo está destacando aqui é o papel preponderante, indispensável da mulher, da discipuladora dos filhos no lar. E que hoje em dia, a gente percebe, até por questões econômicas e sociais, as mulheres acabam não tendo nem tempo para isso também. Então a gente tem que levar em consideração isso que Paulo está falando sobre a liderança, homens, mulheres discretas, virtuosas, homens de oração, que não resolvem no braço, não resolvem no grito, homens que sejam doces, sensíveis, de couro duro, mas com coração mole, que amam a verdade, que ensinam a verdade. E aí Paulo vai concluir falando sobre o jeito do líder viver, modelando o viver cristão. E aí ele vai dar aquela lista, no capítulo 3, de 1 a 13, ele vai dar a lista de qualificações para o pastor e para o diácono. E quando ele dá essa lista de qualificação para o pastor e para o diácono, ele não está dizendo que é só o pastor e o diácono que tem que ser assim. Ele está dizendo que o pastor e o diácono têm que ser os primeiros a dar o exemplo para que todos sejam assim. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai destacar várias virtudes. Olha, ele tem que ser irrepreensível, o pastor, marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver de forma sábia, ter boa reputação, ser hospitaleiro, ser apto para ensinar. Olha o verbo ensinar aqui de novo. Doutrinar, apto para doutrinar. E ele vai dando as listas, e depois ele chega e fala dos diáconos também. Por quê? Porque Paulo está ensinando que um líder tem que modelar aquilo que todo crente tem que viver. Então, essa é a forma do líder viver. E concluindo, e aqui eu vou ser bem rápido, qual é o cerne da boa liderança? Aí Paulo vai dizer, capítulo 5, a partir do verso 1 até o capítulo 6, versículo 2, ele vai falar de servir a Deus no serviço ao próximo. E aí ele vai destacar o serviço que se deve prestar às viúvas, o serviço que você tem que fazer com os órfãos. Então, o cerne da liderança é o serviço. É o serviço a Deus, é o serviço ao próximo. E aí no capítulo 6, a partir do verso 3 até o verso 21, Paulo vai falar que a liderança, o servo, ele não tem que ser ganancioso quanto ao dinheiro, ele não serve pensando em benefício próprio, ele serve para o bem comum. Esse é o cerne da liderança. Servir é o cerne da liderança. Servir é o cerne da liderança. E quando a gente entende isso, que o principal papel de quem lidera é fazer o que Jesus fez, ir para o pé do outro e lavar os pés dos outros, e não destaque, pompa. Quando a gente entende isso, faz todo sentido. Servir a Deus no serviço ao próximo e servir a Deus sem pensar em benefício próprio. Então é para isso que nós existimos, gente. Para levar as pessoas a se moverem de onde elas estão, colocando elas onde Deus quer que elas estejam. Tudo isso segundo a palavra de Deus. E como que a gente vai fazer isso? Ensinando a verdade. Proclamando o evangelho. Perseverantes nisso, sem hipocrisia. Exercendo a nossa liderança, tendo consciência de quais são nossos papéis, modelando o viver cristão e nos esforçando para servir a Deus no serviço ao próximo, sem pensar em benefício próprio. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, graças a Deus, quanta gente nova tem aparecido, principalmente nos cultos da noite.
E eu apelo com todo carinho a cada um de vocês, não apenas os introdutores lá da porta, mas todos vocês. Domingo, viu alguém com um rostinho diferente? Corre lá e abraça, aperta a mão, pega o nome, tenta integrar num pequeno grupo. Esse é o nosso objetivo, nos esforçar para servir a Deus, no serviço ao próximo, sem pensar no nosso próprio benefício. Que Deus nos abençoe, gente, e nos faça uma igreja assim, que ensina a verdade, que exerce a sua liderança e que se esforça para servir o próximo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça em tudo isso. Faça de nós uma igreja que exerce o seu papel. Uma igreja que preza e prega a verdade, que protege e proclama o Evangelho, com perseverança, sem hipocrisia. Homens e mulheres que são cônscios de seus papéis, que entendem que o nosso papel de liderança é para servir ao Senhor, servindo o próximo, sem pensar em ganho pessoal. Faça de nós gente assim. Faça de nós uma igreja assim, crentes assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.